chegamos para falar de Kagurabaki, capítulo 76, intitulado de Banquete. Vem com a gente, galera, vamos detalhar para vocês tudo o que aconteceu nesse capítulo aqui. Foi muita informação, muitas coisas, mas com um final brilhante novamente aí por parte do Rokazono. Já deixa o like no vídeo e hypa ele também para ajudar a gente, que essa é uma ótima forma de contribuir com o canal. Falando aqui do capítulo então, ele continua justamente de onde o 7.5 parou, com aquele choque de espadas entre o Chihiro e o Hiruhiko. Só que a questão aqui é que o Chihiro vai explorando ali seus pensamentos, né, como uma ferramenta para explicar ainda melhor pra gente como que funciona o poder das Youtous. E a gente entende então que o domínio dela transcende qualquer teoria, né, que elas meio que fogem da lógica e com isso eles conseguem fazer coisas espetaculares com as suas magias, né. E o próprio Chihiro chegou a explorar bem pra gente sobre essas questões, né. E daí então o confronto se inicia e o Hiruhiko tem um despertar ali, ele se liga em algo importante e mostra como ele é maluco das ideias, né? Porque ele sacou que o Chihiro estava se segurando para justamente poder depois lutar contra o Samura. Com isso então, ele ficou meio zoado mais ainda da cabeça, né? E decidiu que primeiro ia matar o Samura para depois poder lutar com o Chihiro usando totalmente sua força. Olha o pensamento dele e até onde vai essa obsessão que ele tem pelo Chihiro, né? Ele mesmo totalmente ferido, disse que ia acabar com um personagem poderosíssimo que é o Samura para depois ainda enfrentar o Chihiro. Feito isso então, ele manda a Toutou se esconder para poder fazer isso livremente e usa uma habilidade ali chamada Yu. E eu quero destacar aqui um quadro que eu acho que é bem importante para nós, que ele explica melhor sobre os poderes das Youtous, que é dito que com exceção da Shinushi, os poderes básicos de uma Youtou são 3 ao todo. E dentre os poderes da Kumeyuri, En é a habilidade alucinógena, já Yu faz com que seja possível manipular livremente as coisas ao redor. Ou seja, todo Youtou tem 3 poderes básicos, exceto a Shinushi, que deve ter ainda mais, né? Então quando a gente for explorar essa espada aí, pode se preparar que vai ter muita informação. E justamente com a habilidade de poder manipular coisas livres ao redor, o Hiruhiko começa a levantar os cadáveres ali que são derrotados para causar o caos e atacar ao mesmo tempo tanto o Samura como o próprio Chihiro também. Galera, e a gente vê ali um momento, né, em que aqueles corpos, né, que já estavam mortos, meio que ficam zumbificados ali, acabam cercando ali o local, né, onde está a Iori, lá no teto do prédio, juntamente com o Samura, e a gente volta novamente ali para o núcleo do Chihiro, né, em que a gente já vê uns corpos ali, tem até um correndo sem cabeça, todo ensanguentado, correndo atrás do Chihiro, até o Hiruhiko ativa novamente, né, a sua habilidade ali, né, que é da alucinação, né, da ilusão, e mesmo assim, com o Chihiro já conseguindo, né, fortalecer ali o seu En, mesmo assim a habilidade o afeta, né? Então, para ver o quão o Hiruhiko realmente é um gênio ali, né? Ele tá meio que aprendendo na prática. O próprio Chihiro reconhece dessa forma, né, que mesmo ele tá caindo ali, ele tá perdendo um pouquinho o equilíbrio, mas isso não é algo que vá segurar o Chihiro, né, até por conta dos propósitos que ele tem aqui nessa luta. E a gente vê que por mais que o Hiruhiko, né, tenha toda essa habilidade ali, seja o gênio, o corpo sente, né? Então a gente vê que ele tá sangrando, ele tá sentindo ali, mas ele mesmo coloca, né, que ele vai colocar o corpo e a alma nessa luta. Então é algo até admirável, assim, a gente pode se dizer, né, de que ele tá se dedicando ao máximo. Ele fala que ele vai matar sim o Samura, e isso ali como uma estratégia, né, que ele utilizou. A gente tem um quadro bem legal, assim, em que a gente tem toda a torre ali, o prédio, com a habilidade dele ativada, ele manipulando ali a sua espada e quadros dos principais personagens que a gente tem envolvido ali, com o Samura, a Iori, o colega dela, e aquele grupo ali, né, que fazia parte ali da guarda do Samura, né? E a gente vê ali que eles também acabam sentindo um pouquinho, mas e é interessante, galera, de um personagem que estava meio perdido aqui, tava até curioso para saber o que aconteceu, né? Que nos 2 últimos capítulos ele estava sumido, e um deles pergunta ali, né, cadê o outro cara? Se referindo ao Kuguri. E aí eles falam, né, que ele acabou dando no pé assim que o Samura chegou, né? Então, eu acho que vale a gente observá-lo também, né, para entender ali se aquilo de fato foi uma estratégia dele, foi medo, se tem algo por trás ali, de repente uma história dele com o Samura, né, galera? Então acho que vale a gente se atentar a isso mais pra frente do que pode ser essa correlação, talvez, entre ele e o Samura, já que o Kuguri a gente sabe que é um exímio espadachim também. Exatamente, e talvez tenha até uma estratégia por trás dele para tentar pegar o pessoal mais enfraquecido no futuro, né?
Mas depois de tudo isso que o Gustavo falou, a gente tem um quadro espetacular aqui, que é com as portas dos elevadores abrindo e todos aqueles cadáveres zumbificados indo pra cima loucamente do Seishi e da Iori, enquanto vai sendo explicado pra gente ali pelo narrador, né, sobre o que foi enfraquecendo o Samura, que antigamente ele só tinha como principal objetivo matar o Kensei, e também com o esquecimento da Iori que ele tinha tido, só tinha algo na sua mente, nada mais podia atrapalhá-lo. Porém, agora com as memórias voltando, ele começa a ter meio que, digamos, um enfraquecimento no seu psicológico, né? Ele começa a ficar mais abalado por tudo que ele passou. Inclusive vem de novo à tona aquela imaginação dele, né? Ele chegou a ver sua filha perdendo os cabelos e imaginou um dia abrir a porta do quarto e ver ela ter tirado a própria vida, né? Então isso começa a mexer muito com ele, o psicológico dele. Realmente, a filha dele, dá pra entender que é um ponto fraco para ele na questão psicológica, né? Mas isso também pode ser um motivador para fortalecer mais ainda ele. Mas nesse ponto aqui da história, realmente é algo que abala ele. Ele tá ali tentando se manter concentrado, mas tá muito difícil, até o ponto que finalmente a gente vê ele sendo ferido ali. Uma espada chega a passar pelo ombro dele. Isso já é um baita de um choque pra gente, porque o Samura até o momento tinha sido intocado, né? Mesmo com o ataque que rolou lá onde ele ficava, várias situações que ele passou, nada parecia chegar perto, né, de fazer qualquer dano ao Samura. O próprio Chihiro mesmo não conseguiu nem acompanhar ele com os olhos, algo realmente chocante. O ataque vai ficando cada vez mais frenético. A Iori fica numa situação totalmente ali desamparada, não tem ninguém protegendo ela. O próprio Hiruhiko já comemora dizendo que conseguiu. A gente acha que é na Iori, mas na verdade ele já tinha previsto, porque o Samura se usa como escudo humano. E a gente tem um quadro chocante com várias espadas transpassando o corpo dele ali. É um momento de negação, né, de ver o Samura naquele estado, o Seishi sendo tão atacado, mas é o quadro provavelmente mais chocante desse capítulo aqui, o nosso personagem totalmente em risco e uma morte iminente se encaminhando para ele. Galera, que choque foi a gente ver essa cena, né? Algo que eu não esperava, ainda mais partindo ali, né, de todo aquele volume de zumbis. Mas como o próprio Hiruhiko comentou, né, aquela tinha sido a fraqueza do Samura, né, o coração, e como ele estava envolvido ali em toda aquela trama da missão dele em relação às Yontous, mas também a Iori, né, com o despertar, o selo quebrado, aquilo tudo mexeu muito com ele. Mas uma carta na manga ali, né, veio como se fosse um Deus Ex Machina ali. Até o próprio Rou fica em choque com o que aconteceu, e aí a gente tem ali umas notas do editor super importantes, né, que o que finalmente o fez despertar das alucinações foi a dor das suas feridas mortais. E aí a gente vê ali, né, que o Hiruhiko solta uma gargalhada, né, falando que é isso que dá ficar ali de lenga-lenga, né, só enrolando, e ele falando que ele é o único ali que é livre, caindo ali, né, num quadro bem interessante também. E aí ele falando, agora, você vai me levar a sério? Porque até propriamente o Chihiro já deve ter percebido o que estava por vir ali, quando de repente, galera, a gente começa a ver em quadros individuais penas referentes às habilidades do Seishi Samura, e a gente vê essas penas tomando volume, tomando distância, chegando até ali, né, aos zumbis, onde eles vão desaparecendo, vão sendo atacados, aquele volume vai ficando mais intenso com uma sombra, e aí uma fala, né, do próprio Chihiro, né, como você pôde fazer pouco justo daquele mestre espadachim, já sabendo tudo, né, sem temendo o que poderia vir, mas já esperando algo do Samura. Quando a gente vê, né, o fundo ali em perspectiva, as penas vindo com tudo, e aí lá no topo a gente vê que o Samura já não está mais ali com a Iori, com todos aqueles mercenários todos caídos ao chão, a Iori somente sozinha ali onde a gente tem os integrantes, né, do Mazumi, meio que ajudando ali o colega da Iori. E aí a gente vê, galera, onde que estava o Kuguri. Ele estava escondido lá, e alguns pensamentos, né, que vieram ali para ele, né, falando por que isso está acontecendo. Ele achou que o Hiruhiko tinha sido retalhado, aí de repente os dois sacaram as suas Yontous, de repente o Samura veio. Então assim, foi uma série de sequências que o fez ficar muito inseguro a qual decisão ele tomaria, né? E aí, de repente, ele mesmo fala, né, que os dois desapareceram, e ele tá sem saber o que fazer. Pelo visto, galera, o Kuguri ele acaba agindo muito individualmente, porque por mais que isso tudo tenha acontecido, em nenhum momento ele tentou contato com o Hiruhiko ou até mesmo com a Totou, né? Então vale a gente observar aí também
quais serão as reais intenções do Koguri fazendo parte aí do Rishaku. Então voltamos aqui para aquele quadro chocante do Samura sendo completamente retalhado, inclusive quando os zumbis saem dele, né, a gente vê que o corpo dele ficou despedaçado, mas no meio disso tudo ele solta a seguinte frase: só eu tenho que ser ferido, e fala Suzaku. E aí vem uma nota aqui importante pra gente da edição, pra gente poder entender um pouquinho mais o que ele fez e teorizar até mesmo nas previsões já. Suzaku é uma divindade chinesa que representa um dos 4 símbolos. Suzaku é a fênix vermelha e guarda a direção cardeal do sul. Como a gente sabe, Fênix renasce das cinzas. Daí já dá pra gente teorizar bastante coisa pra gente falar já com vocês. Então fica até o final do vídeo que a gente vai explorar muita coisa. De novo, temos ali uma imagem do Koguri. Provavelmente ele sentiu esse poder do Samura sendo ativado aqui. A gente começa a ver ali uma queima vindo, né? E a própria Iori fala: está se curando, né? Ela pensa. E também vê uma outra nota do editor falando que esse fogo é alimentado pelas feridas do Seishi. Tá, então galera, voltamos lá pra onde está o Hiruhiko. De repente alguém aparece na frente dele, né? E ele fica em estado de choque, as penas começam a se juntar assim cada vez mais, e daí o Samura xinga ele ali, né? E aparece na frente dele num quadro escuro espetacular e só fala pra ele: daqui em diante você não vai poder fazer nada. Parece que o Samura voltou com tudo. E a gente já vai falar um pouco mais do que a gente espera desse poder dele, se ele vai ficar curado de vez, se é só temporário. Mas antes, vamos ouvir os recadinhos aqui do nosso canal. Exato, galera. Se é novo por aqui, curte Kagurabaki, né? Tá conhecendo por meio do canal, se inscreve aí pra não perder nada. Como o Bruno já tinha comentado, né? Deixa o seu like e o hype, que são ótimas formas de você apoiar aqui o nosso trabalho, né? Fazer com que o canal cresça ainda mais. E se você quer ficar ainda mais próximos aqui da gente, né? Com acessos exclusivos ali, por exemplo, dando sugestões de vídeos, clica aí no botão Seja Membro e faça parte. Tem diversos níveis ali, com preços bem pequenos, mas que vão fazer total diferença aqui para o nosso trabalho. Também temos outras redes sociais aí na descrição. Você clica no link e você tem ali todas as redes sociais em que a gente está, principalmente no Instagram. Todo domingo a gente divulga a agenda, então você já fica sabendo os dias, os horários e quais as obras a gente vai comentar. Fora também que temos a meta aí dos 10 mil inscritos. Estamos bem próximos, galera. Já passamos aí dos 9.400. Vem com a gente, compartilha com seus amigos. Assim que a gente bater essa meta aí, galera, uma recompensa muito bacana para vocês. Vai ser uma semana inteira cheia de conteúdo, contendo vídeos, shorts e principalmente uma live, onde a gente vai trocar uma ideia bem legal com vocês, além de fazer um sorteio aí de um prêmio bem especial também. Vamos lá então, já vou tirar um problema da frente aqui, sobre o que vai ser o próximo capítulo, né, que eu acho que é totalmente focado aqui em Seishi, Hiruhiko e Shihiro. Ele não vai fugir disso, e eu queria já discutir e pensar aqui sobre esse poder do Seishi. Será que ele vai conseguir se recuperar e ficar bem? Ou isso aqui é só temporário? Por exemplo, ele consegue recuperar o corpo agora, ele luta, mas depois de um tempo as feridas voltam e tipo, esse é meio que um último recurso e o último suspiro dele. Eu espero de verdade que ele consiga ficar bem, que eu acharia injusto o Hiruhiko vencer um cara tão experiente como ele, sendo que ele acabou de aprender a usar Yoto. Seria meio que uma repetição do que ele já fez com o próprio gerente do hotel. O gerente era um especialista em espadas, o Hiruhiko estava começando, né, o Hiruhiko, mas por ele ser um gênio, derrotou ele na arte da espada. O Samura a mesma coisa, mega experiente em Yotos, muito habilidoso, e aí de repente ele acaba perdendo pro Hiruhiko, que acabou de mexer no Miyuto. Ok que ele é um gênio, né, mas tudo tem limites. Então o Hiruhiko chegar nesse nível aqui e perder pro Seishi, eu acho que seria o mais justo. Até porque essa habilidade agora pode parecer muito roubada, mas quando eles forem, por exemplo, enfrentar um Kensei, que a gente não tem ideia do nível de poder, isso aqui talvez seja uma habilidade básica para alguém conseguir dar conta deles, eles irem pegando informações. E pensando mais no futuro ainda, eu até acharia mais legal se numa luta com Kensei fossem vários aliados juntos ali tentando combar golpes, do que só o Shihiro tendo uma evolução absurda de poder e indo pra cima de um X1 com ele aí. Ótimos pontos levantados aí, Bruno. Eu vou por uma linha meio dividida, assim. Eu não tenho teorias concretas assim do que pode ser que aconteça, mas dois caminhos aqui. Um que teoricamente acho que seria o mais simples, seria ali uma morte poética, né? Essa habilidade ali levando o corpo, né, e todo o espírito ali do Samura, do Seishi Samura ao extremo, fazendo com que ele tivesse um último ato ali, né, a The Last Dance.
e aí ele venceria, obviamente, o Hiruhiko, até por conta do que o Bruno já comentou, falta de experiência. O Hiruhiko também já tomou sérios danos na batalha ali com o Shihiro, né? E ele estava travando essa batalha também, a própria ativação da habilidade dele expandindo para 2 lugares diferentes, isso tudo exigiu muito. Eu acho que assim, uma coisa que é fato é de que o Seishi Samura vencerá sim o Hiruhiko. Eu acho que esse próximo capítulo vai girar muito em torno disso, mas uma outra possibilidade ali que eu penso é justamente, como o Bruno comentou, pensando lá no futuro. Eu acho que pensando ali em batalhas envolvendo Kensei, envolvendo o Hishaku, o Samura vai ser extremamente importante. Se a gente perder ele aqui, né, então acho que algo vai ficar faltando ali pro time dos bonzinhos, né? Então eu acho que de fato sim, o Samura vai sobreviver, até porque eu acho que nesse lado aqui, o time do bem, ele levará essa vantagem. Eu acho que eles vão conseguir sim, não sei se matar o Hiruhiko, mas ao ponto de recuperarem a Yontou, porque provavelmente ali, se ele morrer ou sobreviver, de repente a Totou consegue levá-lo ele embora ali, mas eu acho que a espada de qualquer forma eles vão perder. Em contraponto, eu acho que assim que a gente terminar essa luta, a gente vai ver qual foi o resultado da ação do Yura lá em Tóquio. E provavelmente ele terá sim a Shinushi em sua posse. Então são algumas ideias aqui do que eu pensei como teorias, galera. Não provavelmente só do capítulo 77, mas acho que uma sequência entre os 2 próximos capítulos que teremos. Olha, Yura Final Boss com uma Shinuchi aí rende um vídeo bom de teorias, hein? Mas vamos deixar aqui nos comentários qual que vocês acham que vai ser o destino do Seishi Samura. Esse aqui vai ser o combate final dele ou esse poder vai restaurar ele completamente? Não deixe de comentar aqui. E também, antes de ir embora, vá aqui ao lado conferir essas indicações de vídeos para vocês, que são vídeos muito bons envolvendo o Kagurabaki aí. Valeu por ver esse vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, galera!